E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos resolver o segundo dia de questões da UFO do vestibular de medicina. Como no primeiro dia, parece que é uma coisa extremamente complicada, mas não, vocês vão se surpreender, eu acredito, tá bom? Mas antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, pega o PDF, o link também está aqui na descrição, assim como a minutagem das questões, porque é hora do estudo. Então eu já estou aqui com a prova aberta, bonitinha, já compartilhando com vocês, canetinha na mão, luvinha preparada para a gente poder rabiscar aqui. Bem, mas eu preciso dar uma dica aqui para vocês, que é uma dica bastante importante, tá? Isso vale muito aqui, não só para essa prova, mas como para outras também. Mas nessa a gente vai conseguir ver o que eu estou falando de maneira muito simples. Quando a gente faz um vestibular, e ainda mais um vestibular de medicina, porque todo mundo acredita que o vestibular de medicina é mais difícil que os demais, a gente acaba não confiando em nós mesmos na hora de dar uma resposta que parece simples. E aí a gente busca algo mais complexo e acaba errando. Nesse caso, nessa prova em específico, as coisas são muito simples, mas muito simples mesmo. Vocês vão ver isso aqui comigo. Então, muita atenção, tenha mais autoconfiança na hora de responder a prova do que simplesmente ficar achando que as coisas são as mais complexas e diversificadas que existem, porque nem sempre as coisas funcionam dessa maneira, beleza? E aí agora a gente vai ver isso na prática, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na prova, deixa eu descer aqui para vocês. Chegamos aqui então às questões de biologia. Primeira questão. Os organismos compartilham muitas características devido à ancestralidade comum. Desse modo, podemos aprender muito sobre as espécies se conhecermos suas histórias evolutivas. As filogenias nos mostram as relações evolutivas e são inferidas a partir de dados morfológicos, conforme tabela abaixo, e moleculares. Na tabela abaixo, os símbolos representam menos para ausência e X para presença. Então a gente tem essa tabelinha aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ela inteira para vocês, tá? Então, eu tenho aqui 6 características: coluna vertebral, mandíbula articulada, 4 membros, âmnio, leite e barbatana dorsal. E tenho aqui as espécies que fazem parte. Então, o anfioxo, né, que é um grupo externo, ele não tem nenhuma dessas características, certo? A lampreia, que é o primeiro passo evolutivo, já tem a coluna vertebral, o atum, a coluna vertebral, a mandíbula articulada e aqui embaixo a barbatana dorsal. A salamandra tem a coluna, a mandíbula e 4 membros. A tartaruga tem a coluna, a mandíbula, 4 membros e o âmnio. O leopardo tem a coluna, a mandíbula, 4 membros, âmnio e o leite, então é um mamífero, primeiro mamífero. E o golfinho tem todas as características, incluindo a barbatana dorsal. Beleza? Tá? Aqui existe até uma observação: embora os golfinhos adultos tenham somente 2 membros, óbvios, suas nadadeiras, quando embriões eles têm 4 membros traseiros vestigiais com um total de 4 membros. Tá? Então a gente tem aí um processo na fase embrionária. Com base nessas informações, vamos aqui para a questão A. Construa uma árvore filogenética a partir dos caracteres 1 a 6 da referida tabela e registre nessa árvore os caracteres em forma de números 1 a 6 com indicação de suas origens. Então vamos lá, né? A gente vai fazer aqui um cladogramazinho. Então a gente tem aqui, ó. O último é o golfinho, porque é o que eu estou trabalhando aqui, o golfinho, certo? Então aqui eu tenho o anfioxo, aqui eu tenho a lampreia, depois da lampreia eu tenho o atum, depois do atum quem vem lá é a salamandra, depois da salamandra eu tenho a tartaruga,
e depois da tartaruga eu tenho o leopardo, certo? Coloquei todos os meus animaizinhos aqui bonitinhos. E aí eu vou trabalhar as questões. A primeira situação era a coluna vertebral, tá? Que vem a partir deste ponto aqui. Depois eu tenho da coluna vertebral, deixa eu colar porque eu tenho que lembrar quais são as estruturas. A mandíbula articulada. Depois eu tenho os 4 membros. Depois eu tenho o âmnion. Depois eu tenho o leite. E por fim eu tenho a barbatana dorsal. Só que a barbatana dorsal também aparece aqui no atum, certo? Então, quando eu organizar o meu cladograma, eu vou ter exatamente isso aqui. Gente, isso aqui não tem que pensar. É você transportar os dados da tabela para uma outra forma de linguagem, tá? Sem tirar nem pôr. É exatamente isso que a gente está pedindo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia como é fácil, tá? Como é fácil. Então, todas as espécies aqui em ordem, né? Que apareceram lá na minha tabela. As características em ordem, lembrando que nesse caso aqui, para o atum eu também tenho a barbatana dorsal. É a única coisa que vai ser necessária fazer, tá bom? Facinho, facinho, facinho. Vamos para B. Explique por que a tartaruga, o leopardo e o golfinho podem ser considerados um grupo monofilético. Por que eles podem ser considerados um grupo monofilético? Porque eles têm um ancestral comum que fez aí uma alteração na sua forma reprodutiva e trouxe para sua reprodução o âmnion. Ponto. Não tem o que mais falar. Eles possuem um ancestral comum, tá bom? Que é aquele que desenvolveu o âmnion e gerou tartaruga, leopardo e golfinho. Por isso, eles são um grupo monofilético. Vocês estão vendo como é simples? Como aqui é muito simples? Vamos lá. Formule uma explicação para a seguinte afirmação. Os táxons do leopardo e do golfinho são considerados táxons irmãos. Por quê? Porque na escala evolutiva, vamos voltar aqui, eles estão muito próximos. Olha aqui, ó. E eles surgem a partir do quê? Do mamífero, do primeiro mamífero, da produção de leite. Então, leopardo e golfinho são táxons irmãos, porque eles estão muito próximos dentro desse cladograma, eles estão muito próximos por conta do seu ancestral comum, que é o primeiro mamífero. Beleza? Não tem o que fugir, gente. Olha só, é simples, e é simples mesmo. Tá? Não tem mesmo para onde correr. Não tem que ficar inventando, não tem que ficar floreando. É isso, simplesmente é isso. Nessa questão 1, a que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, é realmente o item A, que você vai ter que transportar os dados da tabela para uma outra linguagem. Mas os dados estão todos lá, você não precisa pensar em nada, é só literalmente transportar. Vamos lá para B, para a segunda questão. Uma questão de citologia. Nas células, além da membrana plasmática, há uma substância semelhante à gelatina chamada citosol, na qual as organelas estão suspensas. Com base no que se sabe sobre as células, por que nas células intestinais humanas, por exemplo, são encontradas microvilosidades? Vou fazer aqui um esqueminha para vocês, para a gente poder ter essa ideia. Aqui eu tenho uma célula epitelial normalzinha e aqui eu tenho uma célula intestinal. O que a gente tem? Nesse caso aqui, a célula intestinal ela trabalha com absorção de nutrientes. Quanto maior a superfície para absorção de nutrientes, maior a minha eficácia naquele tecido. Então, por que eu tenho microvilosidades na célula intestinal? Porque a minha superfície de contato com o meio é maior e aí eu consigo ter mais eficiência na absorção de nutrientes. Porque, se a gente for comparar a área da primeira célula e da segunda, a gente vai perceber
que a área da segunda célula é muito maior que a área da primeira célula, por esse motivo tenho mais absorção de nutrientes, tá? Simples, prático e rápido. Não tenho que florear mesmo, tá? Microvelocidades para aumentar a superfície de contato e aumentar a absorção de nutrientes. Vamos para B? Gente, é que assim, literalmente eu estou falando sério, é muito rápido responder isso porque as questões estão muito simples. Bem, explique a função da mitocôndria na célula. O que a mitocôndria vai fazer na célula? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Qual é a função disso aqui? O que uma coisa vai fazer com a outra? A gente vai gerar aqui elétrons, íons de hidrogênio e gás carbônico. Esse aqui vai ser eliminado pela célula. Isso aqui vai entrar na cadeia respiratória e vai gerar o quê? ATP mais água. Tá? Então, qual a função da mitocôndria? Fazer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, fazer a respiração celular para gerar energia, para gerar adenosina trifosfato, que é o ATP, e dessa maneira garantir energia para as funções fisiológicas da célula. Simples, prático e rápido. Tá? Questão C. Estabeleça uma relação entre a quantidade dessa organela. Então, quando a gente fala dessa organela, a gente está falando de quem? Da mitocôndria. Certo? E a atividade desse tipo celular, usando o exemplo uma célula muscular. Justifique sua resposta. Então, a gente está falando das células musculares. Se a gente for falar de questões de configuração celular para ela, a gente vai observar que a fibra ela vai precisar ter um citoesqueleto bastante desenvolvido por conta das fibras de actina e de miosina. A gente vai precisar também de um retículo endoplasmático liso bastante potente para reservar íons cálcio, que são fundamentais na contração muscular. Mas o que ele quer aqui é exclusivamente uma análise sobre a mitocôndria nessas células. Gente, o tecido muscular é um tecido que o tempo inteiro está demandando energia. Se ele demanda energia, eu preciso ter uma grande produção de ATP. Se eu preciso ter uma grande produção de ATP, automaticamente eu tenho que ter uma grande quantidade de mitocôndrias. Estabeleça a relação entre a quantidade dessa organela e a atividade da fibra muscular. Bem, eu tenho uma grande necessidade, uma demanda energética muito grande, o que me confere uma grande quantidade de mitocôndrias. Simples, prático e rápido. Então, vou até anotar. Muita energia é igual a muitas mitocôndrias. Rápido e indolor. Isso é muito tranquilo. Como eu falei para vocês, é uma prova que ela está prezando pela simplicidade. Quem florear aqui vai errar, tá? Porque as respostas são muito simples. E essas foram as questões do segundo dia de vestibular da UFA, Universidade Federal de Uberlândia, o vestibular de Medicina. Essas foram as questões dissertativas. E antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando, podcast aqui do canal, que visa aumentar o repertório de vocês, que é fundamental para uma redação. E deixo, claro, o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima!